A liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988. Agora, quando há injúria, calúnia, difamação, o papo muda. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Amazônia que eu quero entrevista o professor de Direito Civil da Universidade do Estado do Amazonas, Ricardo Tavares Albuquerque. Não vale tudo. Tudo bem? Não vale tudo. E é um prazer estar aqui contigo, é sempre bom poder falar sobre direitos fundamentais. Agradeço muito o convite. Obrigado, professor. O discurso de ódio não pode ser comparado à liberdade de expressão. Então vamos começar esse papo diferenciando o que é uma coisa e o que é outra. Sim, eu posso te falar que a liberdade de expressão ela é o nosso direito de participar do debate público, de expressar nossa intelectualidade, de nos expressar o pensamento. E a liberdade e o discurso de ódio é uma espécie de liberdade de expressão proibida, que na verdade é uma espécie de liberdade de expressão não só proibida, mas que pode até chegar a fomentar a violência contra pessoas ou contra grupo de pessoas. Exatamente. Vamos juntos então acompanhar o que diz a Constituição Federal sobre a liberdade de expressão. Na tela nós vamos acompanhar o que diz, portanto, a Constituição Federal de 88, que inclusive esse ano está completando 32 anos. 32 anos. 32 anos de Constituição Federal. Portanto, aí na tela para você. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Professor. O interessante da nossa Constituição Federal, que está aí entrando na maturidade, passou aí dos seus 30 anos, e 5 de outubro agora de 88 faz 32 anos, é que ela, como a gente acabou vindo de uma ditadura, então ela é uma Constituição muito preocupada com as liberdades. E a liberdade de expressão especificamente é um direito que a Constituição Federal de 88 tomou muito cuidado de tratar, porque realmente na ditadura o Estado tinha controle sobre a nossa palavra. Inclusive eram eles que decidiam o presidente. Justamente. E decidiam também o que a imprensa podia falar, o que se podia escrever, ou até na liberdade artística, como tinha aqui, que você tinha que passar pela censura da Polícia Federal para ser aprovada uma música, por exemplo. Então, com a Constituição Federal de 88, nós, cidadãos, podemos dizer que somos livres para nos expressar, porque o Estado nem alguém tem controle sobre a nossa palavra. É um direito fundamental nosso. Exatamente. E qual o limite entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão? É aí que está a grande dificuldade. A pergunta de R$1 milhão. Aí que está justamente onde os juristas, os sociólogos, todo mundo, os tribunais, estão preocupados em saber como que a gente pode limitar o discurso de alguém, ou quando se pode fazer isso. Você pode ver que na Constituição Federal ela proíbe a censura, então não há limite prévio, não há nada previamente definido, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu posso escrever, o que eu não posso escrever. Então assim, não há limites prévios, mas eu posso te dizer que há limites posteriores, que eu posso ser responsabilizado civilmente, criminalmente, pela forma ou pelo conteúdo de como eu me expressei. E aí que entra o discurso de ódio, que é justamente preconceito, discriminação, e você, de uma forma, tentar, como eu gosto de falar, diminuir a humanidade das pessoas via discurso de ódio, fomentando a violência física ou moral contra pessoas ou grupo de pessoas. Os políticos brasileiros colaboram para o discurso de ódio? Isso porque se a gente pega as últimas eleições, vou pegar desde 2014, que já tinha ali as redes sociais num processo inicial. Colocamos eleições de 2016 aí para prefeitos, vices e vereadores, sim, mas isso tomou um boom nas eleições de 2018. E como é que você observa os políticos atualmente com a internet e esse discurso de ódio? Colaboram para que isso aconteça? Colaboram, porque
a humanidade ela é diversa. E ela é diversa em raça, em cores, em identidades sexuais. E essa diversidade é onde está a beleza da humanidade. E o que acontece é que nesses processos políticos, que não começou no Brasil, mas o grande discurso de ódio começou nos Estados Unidos na eleição de 2016 e a gente um pouquinho mais atrasado, em 2018, na eleição para presidente. Eu vou dizer que a resposta é positiva porque os políticos têm gerado sim um discurso de ódio contra certas pessoas que são diferentes do convencional. E isso de ambos os lados? De ambos os lados. Mas você vê, por exemplo, já teve no Brasil políticos que foram condenados a pagar uma indenização por terem se expressado de uma forma odiosa contra a população LGBT. O discurso de ódio, quando você dissemina esse discurso de ódio, fala muito também sobre a sua educação. É você não respeitar o próximo também, né? E tem muito desse ponto dos políticos também, e aí a gente vai falar um dado histórico, por muito tempo não investem na educação. Dinheiro tem, mas e não só o discurso de ódio, mas também para fake news, né? Eu acredito que se hoje em dia a fake news ela pode levar ao discurso de ódio. Acho que esse é um ponto importante, porque, por exemplo, se você negar, por exemplo, que já houve um caso do Rio Grande do Sul que uma pessoa escrevia negando o Holocausto, isso é uma fake news, isso é uma desinformação que está gerando um discurso de ódio contra o povo judeu. Então você pode ver que andam lado a lado a desinformação, a fake news e o discurso de ódio. E por que essa desinformação que gera um discurso de ódio está aparecendo no Brasil? É uma população que, historicamente, os políticos nunca se preocuparam com a educação. E aí, hoje em dia, uma população que não se educou é uma população que vai cair facilmente na desinformação, na fake news. E aí, para isso pular por uma forma odiosa contra alguém que é diferente, alguém que não segue os padrões morais da maioria, é um pulo. Exatamente. E isso em todas as classes, e isso com certeza. Se tem rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. A educação não só vem de berço, como precisa vir de berço, mas também precisa-se de políticas públicas maçantes contra desinformação, sobre discurso de ódio. A gente vai falar sobre discurso de ódio porque eu também quero entender se isso sempre existiu e só com a internet isso veio no boom, na tona. É um papo bem interessante, professor. Mas antes, o William Costa vem aí com o quadro Você Sabia, trazendo as últimas informações para você das eleições de 2020. Olá, eu sou William Costa, repórter no Portal Amazônia. Hoje nós vamos falar sobre a propaganda na rua, o que pode e o que não pode nas eleições deste ano. É proibido fazer propaganda de pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada. A proibição se estende a postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. É permitido colocar bandeiras nas ruas desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos no período entre as 6 da manhã e 10 da noite. Também é permitido colar adesivos em carros, motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais, conforme as orientações de tamanho. Outras notícias sobre as eleições você confere no portalamazônia.com. Até a próxima! Nós recebemos aqui o professor da UEA, professor de Direito Civil, Ricardo Tavares Albuquerque, e nós vamos falar sobre a internet, as redes sociais, o discurso de ódio. E eu já começo perguntando para você, professor, quais são as características do discurso de ódio nas redes sociais? Eu vou explicar dando um exemplo que eu denunciei numa rede social. Uma moça que estava se expressando, dizendo que ela nunca tinha visto uma sociedade negra ou café com leite, ou seja, parda, acredito que ela queria assim se manifestar, desenvolvida. Então, é isso que eu falo, que o discurso de ódio nas redes sociais é justamente você diminuir a humanidade da pessoa. O que essa pessoa escreveu, ela está claramente dizendo que a raça branca é superior à raça negra. Eu fiz essa denúncia e é justamente você aí diminuir a humanidade das pessoas, tornando inferiores pessoas que são de outra ideologia, ou pessoas que são de outra identidade sexual, ou são pessoas que de alguma forma não são
de acordo com os padrões convencionais da sociedade. E isso, a questão toda do discurso de ódio é que ele não fica só nas ideias, ele fomenta violência física, violência psicológica. Então, exatamente, ele não fica restrito à rede social. Você vê que isso vai gerar uma discriminação contra aquela pessoa, pode até gerar uma violência física. E o que essa mensagem pode representar para quem lê também. Muitas das vezes tem uma série chamada O Dilema das Redes Sociais, que explica basicamente como é que algumas redes sociais funcionam para que aquilo tenha mais like, para que o seu comentário, para que a sua foto tenha mais likes. Então, a gente está no mundo, na internet, a gente costuma dizer, né, que a internet é o quinto poder, ou seja, a gente não tem como lidar tanto com algo que, inclusive, é tão novo, e esse é um dos grandes pontos também, né? Porque qual Estado vai conseguir controlar a internet? O direito, e os profissionais de direito, eles ficam nervosos quando eles não conseguem controlar algo. E esse é o ponto da internet. Os burocratas do Estado, eles ficam justamente preocupados porque é uma liberdade, a liberdade que a internet proporciona, ela é algo que o Estado não consegue controlar. E aí que está, muitas vezes, justamente a grande preocupação desse anonimato. Exatamente. Aí vem duas coisas. Você entender que você pode chegar até um certo limite, como a gente está falando aqui, e dois, as redes sociais implementarem políticas nas suas redes sociais para que pelo menos se diminua essa disseminação. Sim. Né? E vamos até Macapá? Vamos. Vamos até Macapá, então. O cientista político Richard Leão traz o seu comentário sobre o discurso de ódio e alguns exemplos que aconteceram no Estado. Continuando no sentido da construção do discurso de ódio e das suas consequências, um dos discursos de ódio mais presentes, eles estão ocultos nas fake news, né, e no cyberbullying, que são as novidades do momento, né, que, por exemplo, o que são as fake news? As fake news são notícias organizadas, feitas sem comprovação nenhuma, sem contexto nenhum, para além de toda a verdade, reproduzindo uma visão de mundo de determinado grupo, de determinado indivíduo, de determinada ideologia, de forma que se torne, como diria o pensamento baseado na ideia de Joseph Goebbels, da mentira contada várias vezes que se torna verdade. Então, hoje, o campo político está claramente demarcado não pela disputa democrática, mas pela disputa travestida de democracia, fundada em bases totalmente sem solidificação. É como a história do castelo construído na areia. Não tem base, não vai segurar e certamente irá cair. Aí, portanto, o que diz o cientista político Richard Leão sobre essa situação envolvendo o discurso de ódio e também a liberdade de expressão. É justamente o que ele falou, que nós conversamos sobre a questão política, né? O discurso de ódio, ele está nascendo na política. Ele, vamos dizer, não está nascendo, mas ele nasceu na política. Não que ele não existisse antes, mas que realmente as redes sociais, elas permitiram uma capacidade de disseminação muito grande. E você vê, será que a gente estava ainda debatendo alguns preconceitos antes, ou dessa forma, antes de 2018? Talvez não. Né? Não que o Brasil deixou de ser um país que discrimina minorias, grupos minoritários. É isso que eu ia te perguntar. O discurso de ódio, ele sempre existiu ou agora ficou mais nítido por conta da internet? Ele sempre existiu, mas imagina a capacidade de disseminação de uma informação ou de uma desinformação na internet. É muito grande, você alcança o mundo inteiro, você alcança uma quantidade de pessoas, e de pessoas de todas as idades. Né? Porque você imagina a mente influenciável dos jovens, que são os principais na internet. E aí que você tem, realmente, aí eu concordo com o professor Richard, justamente que você tem ideias distorcidas que estão alcançando toda uma população jovem e que essa população um dia vai estar no poder, e será que eles vão levar à frente essas políticas
discriminatórias, xenofóbicas. Os políticos hoje já têm a ciência do discurso de ódio, principalmente disseminado nas redes sociais. Nas eleições de 2020, o que se esperar desses discursos? Olha, uma questão que é importante, que o professor também falou, é que a internet nunca vai esquecer. Que entrou na internet, para sempre vai existir aquele fato, aquela informação. Então, eu acho que a gente esperar sempre que o Estado controle a sociedade é você esperar que sempre tenha uma babá cuidando da sociedade. Então, é importante que os cidadãos tenham também, né, consciência de que o embate ao discurso de ódio parte de cada um. Que o combate ao discurso de ódio parta de cada um. Né? Que a gente saiba combater isso enquanto cidadão e não esperar só o Estado. Exatamente. Exerça, né? Até, se for o caso, nós próprios denunciando, chamando o Estado, porque o Estado não é onipresente, ele não tem como saber de tudo que está acontecendo, mas o cidadão pode levar essa informação ao Estado. Uma denúncia, por exemplo, de um preconceito, né, de uma discriminação na expressão de alguém numa rede social. Acho que é aí que a minha principal participação da sociedade é esse controle social do discurso de ódio. Vamos colocar o telespectador na tela para a gente acompanhar a participação também de quem nos acompanha. Tem uma pergunta para você de um dos nossos telespectadores aqui do Amazonsat. Vamos acompanhar a pergunta. Olá, eu sou Jaqueline Lima, tenho 22 anos, sou de Manaus. E eu gostaria de perguntar como é que vocês analisam a liberdade de expressão dos órgãos de comunicação, principalmente para conter o ódio na internet, né, que hoje em dia está disseminado cada vez mais. Obrigada. Muito bem. Professor, no caso, a pergunta seria sobre a liberdade de expressão voltado para o lado televisivo, voltado para o lado do jornalismo. Ela quer que, no caso, você fale sobre a liberdade de expressão dos órgãos de comunicação para conter o ódio na internet. Como você analisa essa liberdade de expressão dos órgãos de comunicação? Eu vou responder isso lembrando que o ministro Aires Brito, quando ele estava julgando a DPF 130, que derrubou a lei de imprensa, a antiga lei de imprensa que censurava a imprensa, ele disse uma questão importante, que a liberdade de imprensa ela serve para você ter outros fatos ou fatos que contestem versões oficiais. Então, acho que a imprensa ela está justamente aí para contestar, para mostrar, para informar fatos que contestem o discurso de ódio. Porque realmente você pode ter um discurso, né, seja um discurso oficial do Estado ou um discurso de determinada pessoa que eventualmente possa configurar um discurso de ódio. A imprensa é a outra versão, é a versão que contesta. Acredito, né, que a liberdade de imprensa, o jornalismo, né, que é o quarto poder, vamos colocar assim, se a internet é o quinto, né, é o quarto poder, exatamente. É a imprensa, para contestar versões odiosas. Né? Por exemplo, o seu programa, nesse momento, ele é uma forma de contestar discursos odiosos. Então, acredito que aí, né, tem essa função aí da imprensa importantíssima. E nós vamos falar nesse bloco sobre o que causa o discurso de ódio. Como é que a pessoa pode receber a sua fala odiosa? Nós conversamos com uma psicóloga, Dilza Santos, e ela vai falar sobre os efeitos do discurso de ódio. Vamos ver. Infelizmente, o que mais se vê é um discurso de ódio nas redes sociais, o que não contribui em nada na vida daqueles que querem o bem-estar do outro. Estamos tão carentes de empatia, de respeito, de autocuidado, de compaixão. É muito fácil estar atrás das telas e falar o que bem entender, o que acha que deve falar. Por que não usar um filtro? Você já pensou quando você vai compartilhar determinadas notícias ou comentários? Quem é que vai ouvir isso? Qual o objetivo disso? Por que descarregar tanto ódio? Será que esse ódio, ele tem tudo a ver com o outro? Não, ele tem a ver com você. Tem alguma coisa errada? Não é com o outro, é com você. Disseminação de ódio não leva a lugar nenhum. Atrai coisas negativas, contribui para o nosso adoecimento emocional.
E hoje, o que mais a gente precisa é de acolhida, de amorosidade, generosidade e, claro, respeito ao próximo. Então, vamos espalhar amor e não ódio, porque o amor, ele cura, o ódio adoece. É exatamente isso, né, professor? Perfeito. E outra coisa, pegando do que a psicóloga Dilza Santos disse, trazendo para o nosso papo aqui, tem alguma lei? Se eu, por exemplo, xingar alguém nas redes sociais, se essa pessoa quiser me denunciar, como é que ela pode fazer? Ela pode buscar um advogado e aí buscar reparações por injúria, que a injúria e a difamação, elas são violações da honra, da respeitabilidade da pessoa. Então ela pode buscar um advogado para buscar uma reparação judicial. Mas, como a injúria e a difamação também são crimes, a pessoa pode ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência e aí justamente perseguir a questão criminal contra a pessoa, que eventualmente tenha injuriado, difamado ou até caluniado. Só que a calúnia especificamente é imputar um crime falso a alguém. E difamação e honra são questões, difamação e injúria são questões voltadas à honra, à fama da pessoa. Dá para ter uma eleição de 2020 mais saudável se comparada a 2018? Com certeza. Pegando principalmente os exemplos que a gente já teve. E como a professora falou, a ética, ser ético, é um hábito. É um hábito ser ético. Então, eu acredito que se você pratica o bem uma vez, e que é isso que a ética busca, que nós praticamos o bem, e você não é ético, mas se você pratica isso habitualmente, você passa a ser uma pessoa ética. E isso pode estar também na sua expressão, no seu pensamento, exatamente, na sua crença. Vamos colocar de novo os telespectadores aqui? Vamos. No programa Amazônia que eu quero, tem mais uma pergunta. E essa pergunta vem de Porto Velho. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Jaime, tenho 22 anos, eu moro em Porto Velho, Rondônia, no bairro Cunhã, e eu gostaria de saber como eu sei que alguém está fazendo um discurso de ódio. Professor. A compreensão do que é discurso de ódio, como eu falei para você, é casuística. E aí, como a gente está falando da injúria e da difamação, a injúria, se a pessoa está atacando a sua honra subjetiva, o conceito que você tem de si mesmo, a sua respeitabilidade, mas num conceito subjetivo seu. Já se a pessoa está ali difamando, a pessoa está atacando a sua fama perante a sociedade, a sua boa fama. Então aí você tem que realmente fazer uma análise, se você se sentir injuriado e se isso realmente é algo que atinge você na sua boa fama perante a sociedade. E aí sim buscar os canais, sejam canais civis de reparação ou canais criminais. O que a gente pode deixar de comentário final, professor, sobre a importância das pessoas entenderem que nós estamos num país que existe a liberdade, só que essa liberdade vai até um certo ponto? O que a gente pode deixar de recado, de legado? A gente falou aqui de educação, a gente falou aqui de como os políticos também ajudam para a disseminação desse ódio e as pessoas também são culpadas, de modo geral. Nós somos culpados também pelo que nós falamos, dependendo do que falamos. Nós não podemos falar tudo aquilo que vem à mente, até porque a partir do momento que eu estou passando do meu ponto, eu posso estar xingando uma outra pessoa sem nem eu mesmo perceber. É importante a gente ter essa autoanálise. O que a gente pode passar de recado final? Acho que o meu recado final é que eu sempre converso com meus alunos que não que eu não goste muito da palavra tolerar, mas eu acredito que a palavra de ordem é interiorizar. Porque tolerar, eu posso muito bem tolerar, mas assim, bem longe de mim. Parece assim que eu estou tolerando, mas eu quero aquilo longe de mim. A verdade é compreender o outro, que eu acho que interiorizar é muito mais que tolerar. Interiorizar que as pessoas são diferentes. Interiorizar que a humanidade é diversa, que ninguém é igual a mim, que há outros formatos de como ser, de como agir. De como pensar política. De como pensar política, de como pensar filosoficamente, religiosamente. Então, essa diversidade é a beleza humana. Interiorizar que a diversidade faz parte da humanidade e onde há beleza nela. Não só tolerar, porque tolerar, como eu falo, eu posso fazer isso longe, mas trazer o diferente mais próximo de mim, interiorizando que ele é diferente. Que
que ele não é um indesejado por ser diferente. Exatamente, professor. Bom, depois dessa frase nós ficamos por aqui. Você observa, inclusive, que o Amazônia que eu quero entrevista está respeitando todas as medidas de distanciamento social. Tem álcool em gel aqui atrás das câmeras. Os nossos produtores e câmeras também estão todos com as máscaras. Por favor, estamos vivendo numa época de pandemia, então vamos respeitar esse momento. Professor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. A gente volta em uma próxima oportunidade aqui no Amazônia que eu quero entrevista. E lembre, você, telespectador, é o nosso principal protagonista. Tchau.